Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Salmo 122. Salmo 122. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Traz-nos o despertar do teu Santo Espírito, para que estejamos prontos a participarmos hoje, todos os dias em que isto nos for oportunizado do teu culto. Ajude-nos a entender a tua grandeza e a vivermos prostrado aos teus pés. Ensina-nos, ó Deus, o teu caminho, tenha misericórdia de nós. Conduza-nos, ó Pai, para que estejamos sempre com os nossos ânimos renovados, a fim de te servir mais e mais até o dia que o Senhor nos chamar para estar contigo eternamente. Nós pedimos estas coisas, confiados em ti, agradecidos a ti, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é o sentimento comum que domina os corações de vocês quando o domingo vai se aproximando? Ou quando alguém te lembra ou te chama para cultuar a Deus no lugar que para isso foi preparado? Jovens, adolescentes, vocês, crianças, qual foi a reação que vocês tiveram hoje quando os seus pais te acordaram dizendo: vamos à casa do Senhor, vamos nos preparar para estar na igreja logo mais, para adorarmos juntos a Deus? E uma vez aqui presente nesse culto público, solene e comunitário, o que mais envolve os seus pensamentos quando você encontra os seus irmãos, ou quando em comunhão nós oramos, cantamos e ouvimos a pregação das Escrituras Sagradas? E quando se considera o seu compromisso com a obra e com o reino de Deus de um modo mais amplo? Você intercede por seus irmãos e por sua igreja? Em que medida você colabora para que tenhamos uma igreja mais forte, mais fiel, mais santa, mais harmônica e mais exitosa em seus propósitos? Nós acabamos de ler aqui, irmãos, o terceiro dos salmos de romagem, e teremos a oportunidade de observá-lo hoje com maior atenção. Temos algumas questões preliminares para elucidar. Primeiro, esse salmo foi escrito por Davi, sendo, portanto, um dos poucos desta série que apontam o seu autor. Pessoalmente, Davi não era um peregrino que vinha de longe, porque nós conhecemos a sua biografia e nós sabemos que toda a sua vida se passou naquelas imediações. Inclusive, ele se tornou rei de Israel no período da monarquia unificada e o seu reinado durou 40 anos. Mesmo assim, não havia nenhum impedimento para que essa canção fosse incorporada, para que ela servisse de inspiração e fizesse parte do conjunto de hinos que os judeus entoavam rumo a Jerusalém. Conforme nós vimos aqui no texto litúrgico, por estatuto perpétuo, por estatuto estabelecido na lei de Moisés, 3 vezes no ano esse movimento era feito e os hebreus se reuniam por alguns dias e semanas a fim de prestar louvores formais a Deus. Isso acontecia na Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa do Tabernáculo. Falando em tabernáculo,
em mente que esse salmo foi escrito antes da construção do templo de Jerusalém, porque ele foi escrito por Davi e nós sabemos que o templo foi erguido apenas no reinado de Salomão. No período de composição do salmo, portanto, quando os israelitas se dirigiam àquela cidade, eles acomodavam todo o cerimonial religioso dentro da estrutura do tabernáculo, no mesmo local onde mais tarde seria erigido o templo. O tabernáculo e depois o templo correspondiam a uma representação visível da presença de Deus entre os seus escolhidos. E, portanto, estar ali era algo muito precioso. Vale dizer que, outrora, Jerusalém havia sido invadida pelos Jebuseus, que era uma tribo cananeia, que permaneceu por um tempo maior ali, mesmo depois da conquista da terra prometida, se valendo da natural proteção que as muralhas, no texto também enaltecidas, forneciam a eles. Somente anos mais tarde, Davi tomou a cidade de volta e desalojou definitivamente os Jebuseus, de modo que aquela deixa de ser a cidade de Jebus, como era chamada, e passa a ser a cidade de Jerusalém, também conhecida a partir de então como a cidade de Davi, para onde foi levada a Arca da Aliança e não por acaso para onde se deslocavam as tribos de Israel. A conquista da cidade, a que eu acabei de fazer referência, irmãos, pode ser lida, se vocês quiserem depois conferir, no texto de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 6. Ali, os irmãos poderão ver alguns outros detalhes, como, por exemplo, a zombaria daqueles habitantes, desqualificando os judeus e dizendo que até mesmo um exército de cegos e de coxos poderia vencê-los. Ali também nós temos a afirmação de que o trono de Davi se fortalecia porque o Senhor, o Deus dos exércitos, era com ele. Muito bem, a partir desse instante, eu gostaria de propor que nós analisemos esse texto sob a ótica de 3 enlaces convenientes na vida com Deus. A ideia é que os irmãos pensem em 3 uniões de elementos que são imprescindíveis em nossa caminhada como crentes. São elementos que precisam estar casados para que sejamos bem-sucedidos aqui em nossa missão de servir a Deus enquanto peregrinamos nesse mundo. Nós vamos falar inicialmente sobre o enlace entre a alegria e o culto. Em seguida, falaremos sobre o enlace entre o povo do Senhor e o templo do Senhor. E por fim, eu também quero falar sobre o enlace entre a oração e o trabalho dedicado visando a paz e a prosperidade. Vamos ao primeiro desses enlaces, então, que é entre a alegria e o culto. Verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, esse versículo que parece dizer pouca coisa, na verdade diz muito. Diz muito. Talvez a revelação mais profunda que ele traz seja justamente a ideia de que o culto a Deus se inicia no coração. O culto a Deus se inicia quando nós nos entusiasmamos com o ajuntamento programado. Se inicia quando nós damos sequência aos preparativos todos com antecedência e com a atitude correta. Se inicia quando nós estamos motivados pela doce expectativa da reunião eclesiástica com os nossos irmãos. Se inicia com o despertar de um real interesse em buscar a Deus, de tal forma que o nosso espírito se eleva, o nosso semblante melhora e um júbilo grandioso toma conta de nós quando consideramos a possibilidade e o privilégio de adorar aquele que nos criou e nos redimiu para sempre. O simples convite, o simples anúncio, o simples lembrete, a simples rotina de comparecermos ao culto torna outras coisas menores, realoca nossas prioridades na agenda e nos enche de uma esperança bendita tão sublime que o sentimento que prevalece é o sentimento de alegria.
Alegria aqui é até mais do que sentimento. É fruto do Espírito que anima o crente e que nos faz ter prazer nos átrios do Senhor. Meus irmãos, imaginem o peregrino judeu morando em outras regiões. Ele ouve o chamado de um dos seus amigos, o convite para que eles se preparem, para que eles venham juntos, e ele exulta dentro de si. A data festiva relacionada a uma daquelas celebrações vai se aproximando e um membro da comunidade de Israel compartilha com o seu companheiro o anseio em comparecer à terra natal para aquele serviço sagrado. O adorador começa a pensar em como é bom cumprir esse santo dever, como é bom pertencer a Deus, como é bom ter uma marca distintiva que nos identifica nesse mundo como servos do Altíssimo. As lutas para chegar até lá podem ser múltiplas, mas a alegria de imaginar a chegada fortalece os nossos passos ao longo do caminho. Vamos sim! Claro que vamos! Vamos nos organizar, vamos suprir eventuais necessidades um do outro, vamos fazer as seleções dos animais que levaremos conosco, vamos convidar outras pessoas para se ajuntarem a nós, judeus como nós, ou gentios também, que tinham lá o seu espaço reservado onde eles podiam permanecer. Vamos tomar as medidas necessárias e vamos sim, com alegria, até a casa do Senhor. Essa é a expressão normal, irmãos, de um crente verdadeiro. Ele deseja tanto estar naquele momento rico de comunhão com Deus e com seus irmãos, que ele se sente feliz. Na verdade, se ele já está feliz com algo, o seu contentamento aumenta. Se ele estiver consumido pela tristeza, algumas trevas se dissipam da sua mente. Ele sabe que precisa das bênçãos celestiais, que ali ele será lembrado dos termos do pacto. Ali a sua fé será renovada. Ali ele conseguirá enxergar ou entender melhor as coisas que acontecem. No momento do culto, o crente percebe que existe uma razão maior para a sua existência. No momento do culto, o crente percebe que a sua passagem por esse mundo não se resume a comer, beber e regalar-se. Nem também é uma junção de fadiga, dor, sofrimento. A sua vida vai além, porque o seu Deus está além de tudo isso. E quando refletimos nessas coisas, irmãos, e quando pensamos na salvação que nos foi outorgada, no Cristo que nos foi enviado, no céu que está prometido, no sustento e no amparo que nunca faltam, no consolo que supera as turbulências, nós experimentamos o triunfo do regozijo e o nosso culto se torna uma resposta alegre a tudo isso. O nosso culto será sempre repleto de alegria quando estivermos verdadeiramente alegres em nosso labor diário ao lado de Deus. A alegria pelo que Deus fez e faz nos encaminha, nos traz ao culto dele. E o culto igualmente passa a ser marcado pela alegria que vem do Senhor. Não é então uma alegria forçada. Não se trata de uma euforia coletiva e barulhenta. Não é a alegria produzida superficialmente pelas falsas ministrações. Não é a alegria fabricada de um sorriso falso, como se os problemas não existissem. Não é a alegria impulsionada pelo emocionalismo extravagante. É uma alegria sincera diante do entendimento que nós já temos do que Cristo fez, do que nós temos em Cristo. É a alegria de saber que tudo tem sentido e encontra a sua resposta em Deus. É a alegria de saber, irmãos, que nós não precisamos nos conformar com o pouco que o mundo tem a nos oferecer e que gera em tantas pessoas depressão e desespero. Quem vive para a glória de Deus e o adora nessa perspectiva não se afoga em miséria absoluta, e o culto é o momento em que isso é posto com clareza. Você tem alegria quando vem ao culto de Deus? Responda, sinceramente, interiormente. Você tem alegria quando você
Está no trajeto rumo ao culto? Você comunga da palavra do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Eu sei que muitos de nós poderão tranquilamente responder que sim, a maioria, os crentes, aqueles que já foram verdadeiramente tocados por Deus dessa forma. Mas eu temo que alguns de nós talvez estejam mais parecidos com os sacerdotes do período de Malaquias, aqueles que faziam muitas coisas, muitos rituais litúrgicos, desleixadamente, e ainda diziam: que canseira. Porque tem gente que quando pensa no culto diz: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem gente que quando pensa no culto, reage assim: que canseira. Avalie bem isso. Como você se prepara na semana para o momento do culto? Como você se recolhe no sábado à noite? Como você se levanta no domingo pela manhã? O que você está fazendo nessas horas que você passa aqui? Você se concentra no culto? Você sabe o que o culto é? Você sabe o que Deus fez para que você estivesse aqui hoje? Se isso não inundar o seu coração de alegria, eu não sei o que poderá fazer. Se pensar naquilo que Deus fez por você, por nós, não nos encher de alegria, não nos levar ao culto, nada mais certamente o fará. Tal como os israelitas daquele tempo, nós sabemos, irmãos, que os preparativos para vir ao culto são desafiadores. Não poucas vezes nós estamos atarefados, às vezes estamos com preocupações egoístas também. Nós ouvimos relatos de todo tipo. Eu já ouvi relatos de todo tipo. Uns dizem que é difícil lidar com o tempo, outros que é desgastante coordenar os filhos, uns alegam problemas com relacionamentos com outros irmãos, outros que não conseguem lidar com a dinâmica do almoço familiar. Vejam só isso. Enquanto há quem se apegue a um suposto crédito de participações anteriores. Já fui em tantos. Irei mais tarde, outro dia. Porque tenho crédito. Porque já fui em vários. Como essas coisas, irmãos, todos esses pretextos, como é que estas coisas podem ser maiores do que a alegria de vir ao culto de Deus? Eu não sei. Confesso que eu não sei. O que eu sei é que os que alegremente vencem qualquer barreira são recompensados. Não existe alegria maior. As alegrias desse mundo não se comparam com aquela que Deus infunde em nosso ser quando nós o adoramos. O enlace entre a alegria e o culto está presente aqui no texto e entre nós nesse exato momento. Nós estamos aqui cultuando a Deus e certamente, se o fazemos de forma sincera, estamos fazendo isso com muita alegria no nosso coração. A partir de agora, eu gostaria de falar do segundo enlace. O enlace entre o povo de Deus e o templo de Deus. Irmãos, nós vamos perceber agora que o escritor se concentra em falar muito especificamente de Jerusalém, o lugar onde o culto era realizado, a parada final dos viajantes judeus. Eu já trouxe algumas informações, mas aqui trarei outras mais, que nos ajudarão a entender a importância da cidade naquele contexto e o que ali era realizado. O primeiro detalhe surge ainda no verso 2. O salmista diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Por causa de frases como essa, é provável que esse cântico fosse o mais apropriado, certamente estava entre os escolhidos, para o momento derradeiro, quando a caminhada chegava ao fim. Pararam os nossos pés, chegamos junto às tuas portas. Enquanto, por exemplo, o salmo anterior, o salmo 121, poderia se aplicar mais àquela etapa em que eles estavam distantes, em que eles vislumbravam perigos no caminho,
O Salmo 122 demonstra que os pés dos peregrinos que vagaram por lugares pouco convidativos agora paravam diante de um lugar seguro. A viagem terminou e os seus pés estavam junto às portas de Jerusalém. Enfim, eles chegaram em casa de novo. Enfim, o ambiente voltava a ser bem familiar. A partir do verso 3, o que temos são referências tanto geográficas quanto afetivas da cidade, tanto da vida civil quanto religiosa da nação, já que Jerusalém era a capital de Israel. Vamos seguir então a leitura? Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Irmãos, nesse trecho, nós temos a noção de como Jerusalém representava a unidade nacional e espiritual do povo de Deus. A expressão cidade compactada indica isso. A ideia era de que a própria arquitetura da cidade e as suas delimitações foram tidas como apropriadas para reunir todos os crentes. Os crentes que habitavam ali e os crentes que chegavam também dos demais lugares, inevitavelmente se aproximavam. Mesmo porque as casas em Jerusalém eram adjacentes, elas geravam uma conexão natural entre os indivíduos. Foi ali que Deus escolheu para que eles prestassem esse culto. Mais do que isso, como eu mencionei, antes de Davi, aquele território ainda abrigava cananeus e não pertencia, portanto, a nenhuma tribo de Israel. De modo que, a partir da conquista de Jerusalém e da sua escolha como capital, a cidade pôde exercer um papel importante como um centro político, um centro religioso, para onde as tribos seguiam a fim de adorar. Observem que, no verso 4, o foco já não é apenas um peregrino que vem de longe, mas as 12 tribos que estão espalhadas pelo país e que se dirigiam para lá também. Perceberam? Quer dizer, mesmo que esse salmo fosse entoado na caminhada dos peregrinos ou na chegada da cidade, esse salmo era válido para os israelitas, que faziam parte ali das tribos e que estavam lá presentes em outros lugares de Israel. Antes, Jerusalém tinha sido ocupada por uma tribo de cananeus, mas agora ela era de todas as tribos judaicas que formavam um único povo, o povo de Israel. Meus irmãos, vocês conseguem perceber o que está implicado aqui nessas coisas? Eu vou dizer. Deus estabeleceu uma fórmula, um modelo antigo que sempre funcionou para fazer o seu povo caminhar junto, unido. Nós temos as nossas casas e todos os dias nós nos deslocamos para endereços diversos, onde assumimos demandas e afazeres, mas toda semana, regularmente, as portas da nossa igreja se abrem para receber esse punhado de gente diferente, que cumpre prerrogativas diferentes ao longo dos dias, mas que aqui se une como um povo só, como povo de Deus, e aqui empresta as suas vozes, seus talentos, exerce seus dons, suas vocações, desenvolve suas habilidades, suas técnicas para melhor servir a Deus e ao seu povo. Aqui nós não somos, irmãos, sujeitos isolados. Aqui nós não somos grupos distintos. Aqui nós não somos famílias segregadas. Aqui nós somos o povo de Deus. Os críticos da igreja como instituição não conseguem entender isso. Os soberbos que se intitulam desigrejados não compreendem. Os que se reconhecem como cristãos, ao mesmo tempo em que escolhem viver desvinculados do povo de Deus, estão simplesmente se enganando. Estão simplesmente se enganando. O homem de Deus quer estar em meio ao povo de Deus. E o povo de Deus requer um lugar comum para se reunir e adorar. Essa é a fórmula.
Esse é o método, essa é a lógica. É claro que existem diferentes fatores entre a nossa era e a antiga dispensação. Mas há vários aspectos de continuidade que seguem válidos, irmãos. Sim, Jesus disse para a mulher samaritana que a partir dele há muito mais do que um único lugar para cultuar de forma legítima e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sim, o apóstolo Paulo também ensinou aos coríntios que agora cada crente é um santuário do Espírito Santo. Mas entenda que nem Jesus estava condenando a prática da reunião comunitária em um espaço reservado para tal, e nem Paulo estava insinuando que cada crente tem autonomia para empreender um tipo de adoração personalíssima, focada em si mesmo, segundo as leis que ele próprio elabora. Isso não existe, isso nunca existiu. Nem o fato de que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar disponível, porque senão nós teríamos que seguir para Jerusalém, igual os judeus. Foi isso que foi, na verdade, expandido, né? Esse conceito foi expandido. É possível cultuar a Deus aqui, em qualquer outro lugar onde nós estivermos, mas devemos estar juntos, como igreja. Então, nem o fato de que podemos adorar a Deus em qualquer lugar disponível, e nem o fato da terceira pessoa da Trindade fazer morada nos nossos corações, nos podem fazer prescindir da beleza de estarmos juntos, no mesmo perímetro, com o mesmo objetivo, porque este é um sinal de que nós temos um único cabeça e formamos um único corpo. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Aliás, ele não é apenas o cabeça, ele é também o fundamento que sustenta o edifício santo, a pedra angular. Mas você quer o dado mais profundo de todos aqui? Jesus Cristo é o próprio templo do Senhor. Vocês lembram do que Jesus disse aos judeus que o indagaram logo depois da purificação do templo de Jerusalém, quando os cambistas, os vendedores foram expulsos? Vou citar Jesus aqui, ipsis literis. Ele disse: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os interlocutores acharam que Jesus estava se referindo ao santuário de pedras. Mas Jesus estava, na verdade, se referindo ao seu próprio corpo, porque em breve ele seria morto, mas em 3 dias ele haveria de ressurgir. Por isso, preste atenção aqui. Muito mais importante do que meramente estar em um templo de pedras é estar em Cristo. Cristo é o templo de Deus para nós aqui. Frequentar templos ou igrejas não é garantia de que você está em Cristo. Você pode estar dentro de um santuário de pedras e não estar em Cristo. Por outro lado, alguém que está em Cristo sente a necessidade imediata de se integrar em uma igreja séria e bíblica, onde ele ouve a voz de Deus, onde ele recebe bênçãos que em outros lugares ele não encontra, onde ele cria e aperfeiçoa laços com quem lhe servirá de esteio. Não há como estar unido a Cristo sem estar unido ao povo de Cristo. E a igreja é o lugar onde nós somos renovados, corrigidos e alimentados. Então não confunda as coisas. Eu posso cultuar a Deus aqui, onde nós estamos, na área aberta, onde nós
cultuamos em determinadas ocasiões, em qualquer outro espaço. E foi isso que, na verdade, meus irmãos, amplificou a ideia de que Deus aceita, recebe, e nós podemos adorar a Ele em espírito e em verdade, em qualquer lugar onde nós estejamos. Nós podemos adorar a Ele no acampamento, quando estivermos lá, em um outro espaço totalmente diferente desse. Não tem nenhum problema. A gente não precisa necessariamente estar em um edifício específico para cultuar a Deus, como povo. Mas é sempre dito na Bíblia que nós devemos cultuar a Deus como povo. Então o culto a Deus não é uma coisa relativa, individualista, cada um faz do seu jeito. Há uma importância muito grande na vida diária da igreja. A igreja é uma criação de Deus. Ordinariamente, é através da sua igreja que Deus opera, que Deus edifica, que Deus converte, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus instrui, que Deus santifica o seu povo. Por isso, irmãos, ao atingirmos o período neotestamentário, nós não teremos apenas a igreja de Jerusalém como lugar de culto, mas por toda parte, observem no Novo Testamento como é que isso vai acontecer, por toda parte igrejas locais começam a ser fundadas, organizadas. Mas naqueles lugares em que as igrejas estavam nascendo, havia sempre uma comunidade que se reunia para adorar. Então é só nós pensarmos nas igrejas para as quais foram escritas as epístolas. Igrejas foram organizadas em Corinto, em Filipos, em Roma, em Éfeso, em Tessalônica e assim por diante. Foi isso que Jesus pontuou. Note bem, foi isso. Veio o tempo em que não é mais unicamente em Jerusalém ou em Gerizim, como os samaritanos diziam, mas a adoração é em espírito, é em verdade e é em toda parte onde se possa formar um agrupamento de crentes. Por isso que Jesus veio e tabernaculou conosco. Vocês estão percebendo aqui? Jesus é o tabernáculo. Jesus é o templo. Ele tabernaculou entre nós. Notem, a alegria de virmos ao templo reflete a alegria que todos desfrutamos pela vinda do templo. Sabe por que o crente sincero tem tanta vontade de estar no templo? É porque o templo já veio para nós em pessoa. Ele armou a sua tenda entre nós. E isso é tão maravilhoso que, se fosse possível, nós faríamos as nossas pequenas tendas bem ao lado dele e jamais abandonaríamos esse status, como Pedro tentou fazer no Monte da Transfiguração. Qual é a maneira mais simbólica de demonstrar esse desejo pela presença de Deus, pela casa de Deus, pelo povo de Deus, buscando o que nós chamamos de templo, o culto, a presença de Deus juntamente com o seu povo? Atente para uma outra questão no que diz respeito a Jerusalém. Sabem onde o tabernáculo e mais tarde o templo do Senhor estava localizado na cidade? No centro. O tabernáculo ficava no centro de Jerusalém. Depois do templo, no mesmo lugar, no centro de Jerusalém. Você acha que isso se dava por acaso? Qual é a explicação? Que lição disso se extrai? Ora, se o tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava e descia sobre o povo, estava no centro, e se o templo mais tarde foi ali construído, a lógica, irmãos, não pode ser outra, senão que Deus deve ocupar um lugar central na nossa vida e no nosso culto.
Nossa vida, escute bem, precisa funcionar em torno de Deus. Deus não é uma parte, dentre outras, da nossa existência. Ele é o centro. O louvor a Deus é o centro das nossas preocupações e isso irradia, isso se espraia para todo o entorno. Deus está no centro do coração do crente e tal como um espiral, esse louvor alcança todas as dimensões e áreas da nossa existência. É assim que tem que ser. O templo estava no centro porque nós somos chamados a viver de forma teocêntrica, cristocêntrica. Lembram de Jesus dizendo que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai? É como se Jesus estivesse dizendo: eu me alimento disso. É isso que eu quero. É isso que nós queremos. Viver para Deus e levá-lo em consideração em tudo. Pois muito bem, a cada passo que damos, nós devemos ponderar nos atributos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, nas dádivas que advêm do Senhor. Nossas práticas, nossas afeições, nossas deliberações levam em conta o princípio da centralidade de Deus na vida, assim como também da centralidade de Deus no próprio culto. O culto é realizado para o deleite de Deus e, como consequência, produz o nosso deleite. Nunca inverta isso, porque não acaba bem. O culto é para o deleite de Deus e, em consequência, se torna também para o nosso deleite. Deus está no centro do seu viver. Deus está no centro da sua vida, mesmo. O quanto você é capaz de renunciar ao seu ego para fazer a vontade de Deus? É pensando em Deus que você avança ou recua nos seus ímpetos? É pensando em Deus que você interage com as pessoas? É pensando em Deus que você participa dos atos litúrgicos? Deus é digno e é merecedor da nossa inteira atenção e dedicação. E nós estamos na posição de devedores. O verso 4 diz isso, nós somos devedores. As tribos sobem como convém a Israel. Como convém significa como é devido. E elas sobem para renderem graças ao nome do Senhor. Por que é necessário rendermos graças ao Senhor, irmãos? Porque nós somos inteiramente devedores a Ele. E o que é que o devedor faz quando ele não tem como pagar a dívida? Ele agradece. Ele agradece. E a gratidão vem também em forma de culto como esse. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. No dia em que você tiver consciência do quanto deve a Deus, nunca mais você se queixa de acordar em um dia frio no domingo de manhã para prestar culto. No dia que você tiver consciência do quanto deve a Deus, nunca mais você vai se opor a entregar os seus dízimos e ofertas como convém a um cristão, porque isso também é um ato de culto.
E não é nada, nada mesmo, diante do que Deus faz por nós. No dia em que você tiver consciência do quanto deve a Deus, você perceberá que todo sacrifício que nós fizermos ainda será pouco. Muito pouco. Mas mesmo assim, nós vamos nos alegrar muito com cada pequeno esforço da nossa parte que redunde na exultação de Cristo. Porque é bom demais servir a Deus. É uma graça contribuir com a obra de Deus. Nós podemos ter problemas no caminho, nós podemos terminar a viagem cansados, mas ainda assim será muito bom estar na casa de oração e encontrar o povo reunido, sabendo que nós somos parte disso, pela bondade do Senhor. Então, o que é que nós temos aqui, irmãos? Um enlace entre o povo de Deus e o templo de Deus, que em um primeiro plano é Cristo. E em decorrência disso nos envolve em uma igreja local, nos envolve em uma comunidade de adoradores. Como eu disse, os verdadeiros crentes buscarão comunhão com Deus e com o seu povo. E o povo de Deus buscará o seu templo, o seu lugar, os seus lugares, talvez, de culto, de adoração. Em terceiro lugar, irmãos, temos um enlace que eu falei entre a oração e o trabalho. Porque o povo de Deus é um povo que ora e que trabalha. E ele faz isso visando objetivos muito nobres, como os que estão apontados no Salmo, a saber, a paz e a prosperidade. Se nós formos usar a figura de linguagem de um casamento, já que eu estou trabalhando com o termo enlace aqui, eu diria que quando o trabalho se casa com a oração, é bem possível que eles deem à luz a 2 filhos, a paz e a prosperidade. O texto traduz um anelo, vejam, pelo bem-estar geral, político e espiritual, porque a ideia é que aqui, irmãos, estas coisas estão interligadas. Na mentalidade judaica, na cosmovisão do povo do pacto, o governo também está associado a Deus. E as autoridades devem ter, sim, o temor dele, como bem demonstram as referências à linhagem real de Davi, o autor do Salmo. O verso 5, por exemplo, diz que lá em Jerusalém, o local para onde as tribos iam cultuar, lá em Jerusalém, que abrigava em seu centro o tabernáculo, ali naquela cidade também estavam os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, era muito bom, vejam, era muito bom que houvesse estabilidade econômica e social, segurança, boa vontade e comprometimento dos homens pela preservação de Jerusalém, inclusive no ideal de fé que eles tinham. Raciocina comigo. Se houvesse mais tranquilidade cotidiana, ficaria mais fácil a peregrinação que os judeus faziam, as trocas comerciais, não é? E assim por diante. Porque por 3 vezes ao ano havia muita circulação de pessoas que entravam e que saíam da cidade. Agora, imaginem, irmãos, como seria isso em um cenário de guerra constante, de crises constantes. Bem mais complicado, não é? Aliás, tempos depois, lembrem-se, foi em um contexto de guerra e de invasão que os muros da cidade caíram e o templo foi destruído. Depois ele voltou a ser construído e houve uma sucessão de vezes em que Israel e Jerusalém se viram em apuros, muito por conta do próprio pecado. De qualquer forma, vejam que Davi foi um homem de guerra. Davi foi um homem que Deus usou para cumprir propósitos nas batalhas. Mas ainda assim, Davi reconhece a necessidade da paz para que haja crescimento e prosperidade. Isso aconteceu logo depois de Davi.
no reinado de Salomão. Veja que interessante. Davi ora por isso, estimula os crentes a pedirem por isso. No reinado de Salomão, Deus concedeu um período importante. O reinado de Salomão durou 40 anos. E foi marcado notadamente pela paz e pela prosperidade. Foi um tempo de bênçãos em que Israel enriqueceu. E não por acaso, quem constrói o templo é Salomão. E a suntuosidade, a alta qualidade do material utilizado, a extensão impressionante da obra, exemplificam a paz e a prosperidade que se teve ali. Então Davi escreve: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Façamos uma pausa aqui, uma pequena pausa. Vejam que ele pede pela cidade ou nação e pede também pelos seus irmãos. Ele deseja que haja paz em Jerusalém e que sejam prósperos os que a amam. Tanto que no verso 8, o salmista revela de um modo ainda mais claro o seu interesse pela terra, mas também pelas pessoas. Ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Antes de fazer alguns apontamentos práticos, irmãos, e seguir para o último versículo do texto, vejam que eu mencionei anteriormente a guerra e os ataques externos como sendo algo difícil de conciliar com prosperidade, segurança, bons empreendimentos. Mas o que a gente percebe é que a súplica do salmista é mais ampla. É mais ampla. Ele anseia por paz interna também. Ele diz: reine paz dentro dos teus muros. Faz todo sentido. Mesmo que houvesse ali um único povo, poderiam haver disputas de poder. Inclusive, Davi sabia muito bem disso. Disputas internas, problemas internos. Guerrilhas internas, vamos assim dizer. A nossa intercessão a Deus, então, irmãos, tem que mirar não apenas uma paz que nos protege do que vem de fora, mas também uma paz que nos imunize de tensões internas desnecessárias, desgastantes. Às vezes não tem como. Às vezes não tem como. A gente não consegue impedir a fúria louca de quem nos odeia e nem a insensatez contraditória de quem caminha conosco. Mas a gente pode estabelecer esse alvo. E a gente pode orar por esse estado de coisas, se entendermos que assim será melhor para a consolidação dos bons desígnios de Deus e para o desenvolvimento da sua igreja. Porque Deus faz a sua igreja ser preservada e até crescer, mesmo quando ela é perseguida. Mas paz e prosperidade, muitas vezes, podem fazer uma boa parceria. E é muito compreensível que se almeje isso quando estamos interessados nos frutos legítimos de uma boa governança dirigida por Deus e quando nutrimos amor verdadeiro por irmãos e amigos. Por isso é importante falar, irmãos, do nosso papel no que concerne ao dever de orar. Nós, como crentes, temos o dever de orar pela nossa cidade, na nação que nós vivemos, pensando na nação que nós vivemos, e pensando no progresso do Evangelho e do reino de Deus entre nós. A conjuntura é diferente, de novo. A conjuntura é diferente, o momento histórico é outro. Ali, o povo de Deus era etnicamente definido, distinguido, o que não acontece com a igreja dos nossos dias, mas existem paralelos que podem ser feitos. Por exemplo, Paulo escreve a Timóteo dizendo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça,
em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vejam então, o que é que eu estou querendo mostrar aqui? Que o contexto é bem diferente, mas os motivos que movem as orações indicadas por Davi e por Paulo se assemelham. Paulo nos estimula a orar pelos que nos governam e até pela conversão deles, porque isso pode resultar em administrações que trazem mais tranquilidade para a mensagem de Cristo florescer mais livremente e com mais fluidez. Davi, no Salmo 122, também quer o bem de Jerusalém, porque ele muito estima a casa de Deus. Verso 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aqui está um outro ponto muito pertinente, irmãos. Porque no verso 6, o pedido é orai. Mas no verso 9, o termo que se destaca é buscarei. Buscarei. Presume-se que quem ora por alguma coisa, trabalha por aquilo que deseja. Não é verdade? Senão é uma incoerência. Você orar por uma coisa e trabalhar por outra. Você ora pelo bem da nação, mas faz outra coisa. Você ora pelo bem da igreja, mas faz uma coisa diferente. Não. Nós oramos e trabalhamos para que as coisas ocorram bem, para a glória de Deus, para o bem do seu povo. Por isso eu falo aqui, irmãos, do enlace entre a oração e o trabalho. Se você ora pela paz, trabalhe pela paz. Se você quer ver os seus irmãos mais unidos, trabalhe por mais união. Se você quer o bem da igreja, ore por ela, ore pela casa do Senhor, mas esteja envolvido com a igreja. Invista nela. Crie facilidades e não dificuldades. Promova reconciliação e não intrigas. Ore e trabalhe no mesmo sentido. No mesmo bom sentido. Eu peço a Deus que providencie para os irmãos uma confluência de trabalho honesto e prosperidade. De oração e paz para o benefício seu e daqueles que partilham com você dos mesmos espaços, fora da igreja e dentro da igreja. Eu quero que o nosso país também cresça e prospere econômica e moralmente. Eu quero que vocês, meus irmãos, de acordo com os planos que Deus tiver para cada um, tenha bom êxito na esfera financeira, mas principalmente espiritual. E eu quero que a igreja seja mais forte, fiel e vigorosa, e que ela também encontre um cenário externo e interno mais desembaraçado, para que o seu serviço seja melhor executado para a glória de Deus a quem ela serve. Então a minha visão, quando penso nas coisas que estão na igreja ou fora da igreja, é sempre também teocêntrica, cristocêntrica. Eu estou sempre pensando em Deus em primeiro lugar. Em qualquer ação, em qualquer atitude. Como crente aqui, como cidadão, eu estou pensando em Deus em primeiro lugar. Ele é o centro. Ele é o centro do meu coração. Então, eu vou orar por essas coisas e eu vou trabalhar por elas. Eu vou casar a oração e o esforço pessoal que isso envolve. Eu vou me comprometer em buscar isso para o bem dos meus irmãos e amigos e para o bem da casa do Senhor. Mas eu deixei, irmãos, o melhor para o final. Eu deixei o melhor para o final. Porque a Jerusalém dos tempos bíblicos é um símbolo da Jerusalém celeste que nós aguardamos. E afinal, irmãos, o que nos faz continuar em nossa peregrinação de um modo tão alegre, mesmo com tantas lutas, é sabermos o que
nós encontraremos em nossa pátria gloriosa. Imaginem que nós estamos chegando ao final da nossa jornada nesse mundo. O que vai acontecer com todo mundo, tá? Em algum momento, o tempo passa e você se aproxima da partida. Então, imagine que você está ali no momento final da sua jornada. Imagine o dia que o Senhor te chamar. Será que nesse dia, mesmo que o contexto seja complicado, você poderá dizer: eu me alegro, eu vou partir alegre, porque agora eu irei à casa do Senhor, porque eu estou sendo chamado por Deus para ir à sua casa celeste. Se você caminhar com Deus nesse mundo, esse é o seu fim. Você irá morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, como desejava Davi no Salmo 27. Quem me dera morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso vai acontecer conosco, amigo. Mas se você caminhar longe de Deus, o destino será outro, o que é óbvio. Porque como alguém pode querer ir à casa do Senhor, no sentido maior, quando ele despreza e jamais desejou estar na casa do Senhor, no sentido mais restrito? Irmãos, por que o nosso culto aqui é tão maravilhoso? Porque, dentre outras coisas, ele nos faz antever o céu. Participar do culto é experimentar um pouco do céu por antecipação. O culto que nós praticamos aqui é uma porção menor do que nós teremos na glória. Então, se você hoje pode declarar com sinceridade: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagine a alegria que você terá quando adentrar os portais eternos. Você consegue pensar em algo melhor do que isso? Eu consigo. Eu consigo. Sabe por quê? Porque isso que eu acabei de descrever é referente ao estado intermediário da alma, quando o crente morre nesse mundo e o seu espírito volta para Deus que o deu. Agora, o mais empolgante mesmo é pensarmos que a nova Jerusalém descerá do céu. Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Sabe o que é que eu fico aqui pensando, extasiado, irmãos? É que se já é maravilhoso vir ao templo do Senhor, imaginem quando o templo do Senhor vier até nós. Imaginem quando o mundo inteiro virar um tabernáculo. Imaginem quando a luz de Deus cobrir todas as coisas. Criação transformada, corpos glorificados, corações quebrantados e o povo de Deus reunido num ato contínuo de adoração perfeita. Meus irmãos, eu não posso deixar de dizer que Jerusalém, no hebraico, é uma palavra que é a junção de duas palavras que fazem com que o nome Jerusalém signifique cidade da paz. Você tem como imaginar isso? Porque o nome é mais ou menos algo como Jerusalém ou Jerusalém.
Shalom, paz. Então, é paz que se busca quando vai a Jerusalém. É paz que nós vamos ter quando a Jerusalém vier até nós. E por isso que a paz é mencionada aqui na oração de Davi. É isso que nós ansiamos, que nós desejamos. Ali, na Jerusalém celestial, quando ela vier até nós, ali, irmãos, as esferas de governo e de fé se entrelaçam plenamente. Sabe por quê? Porque Jesus é rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Então não tem diferença. Ali teremos um lugar seguro como nunca se viu, porque o pecado ficará de fora da cidade. Apocalipse 22 diz que alguns que trariam tormento pela sua torpeza não estarão ali. João diz: fora ficam os cães, fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Na Jerusalém nova que Deus vai trazer para nós, não tem loucura, não tem maldade, lá não tem serial killer. Não tem essas coisas. Não tem assassino, não tem impureza, não tem falso culto, não tem enganação. Lá não entra quem nunca se importou com Deus e quem sempre desprezou a casa de Deus e o povo de Deus. Mas nós estaremos lá. Pela graça de Jesus, lá estaremos. Exulte com isso. Exulte. Quando você vier ao culto, ou for chamado para adorar, venha com o coração alegre. Quando você chegar no culto, se una com seus irmãos em uma só voz e renda graças ao Senhor. Quando o culto solene acabar, siga orando e trabalhando pela paz e prosperidade. É muito bom cultuar a Deus aqui. Um dia, esse culto vai ser bem melhor. Que Deus nos abençoe.